Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e esse é o canal Zé Cacá o Curioso. E como nós dissemos no vídeo anterior da semana passada, nós teremos aqui a segunda parte com a participação do Dr. Roberto Figueiredo, famosíssimo Dr. Bactéria, tá bom? Então vamos rapidinho chamar o Dr. Roberto, só antes dê aquele clique aqui na inscrição para você fazer parte do nosso canal e já deixa o seu like. Dr. Roberto, prazer em receber o senhor aqui de novo. É um prazer enorme, né? É Dr. Bactéria e Coronavírus, o retorno. Estamos agora na E segunda parte. ainda bem que é Doutor Bactéria. Como é que é a história, doutor? Ainda bem que o nome é Doutor Bactéria. Qual outro nome seria ruim para o senhor? Não, seria horrível se fosse Doutor Ameba, Doutor Verme, Doutor Parasita. Acho que agora eu estou quase mudando para Doutor Vírus, viu? Que esse ano aqui ficou mais famoso até do que a bactéria, coitada. É verdade. Doutor Roberto Figueiredo, já vou começar com uma história estranha, que é a tal da gripezinha. Afinal de contas, como a gente diferencia uma gripe comum do Covid-19, doutor Roberto? Bom, em primeiro lugar, são agentes totalmente diferentes, né? Embora sejam vírus, né? Você tem o agente causador é totalmente diferente. O do coronavírus é um coronavírus, até em termos de configuração viral, de características e tudo, eles são totalmente diferentes. Segundo, agora vou partir para o outro lado, né? Para o lado contra a influenza, você tem vacina. Você tem vacina e todo ano você tem todo um processo de vacinação, a pessoa já tem como se a forma já de fazer essa vacina, já tem. Tá? Contra H1N1, por exemplo, tem até remédio. Eu já peguei 3 H1N1. Tá? Ficava ruim porque eu dou palestra, né? Trabalho com palestra, então eu tenho muito contato com as pessoas. Né? E então o que fazia? Eu pegava, no primeiro foi surpresa, no segundo e terceiro até já sabia que era. Eu chegava no médico e começava a tomar o Tamiflu. No dia seguinte ficava bom. Então já tem. Agora para o coronavírus, a vacina, não vamos falar que já tem a vacina, porque vai ter a vacina quando a gente tiver condição de sair na rua e ir lá no posto e tomar. Tá? Então, ela já existe a vacina, porém nós não temos acesso ainda a ela. Né? Remédio, existem muitos remédios que cuidam da sintomatologia, não diretamente contra o coronavírus. E alguns que existem, o preço é quase proibitivo. Então, ficaria difícil você utilizar. Né? O vírus também, o influenza, né, causador da gripe, ele causa outros problemas. Por exemplo, ele ataca toda a região da traqueia, elimina os cílios das traqueias. E os cílios, a gente sabe que é aquilo que vai jogando as impurezas para fora. Então, ela faz como se fosse uma depilação. Então, tudo entra direto, vai direto e faz uma pneumonia. Pneumonia bacteriana, isso daqui, que pode matar a pessoa, que é diferente do caso do coronavírus. O coronavírus, ele ocasiona o quê? Inflamação. Tá? Inflamação e trombose. Trombose são as duas coisas, por isso que as pessoas morrem, principalmente. Existem sequelas neurológicas, existem muitas outras coisas que podem ser feitas, pode acontecer. Mas os dois principais é inflamação. Então, ela mata devido à inflamação e à trombose, quer dizer, falta de oxigenação. Ok. Doutor Roberto Figueiredo, eu nem conhecia essa mistura aqui, mas o senhor, como médico, como biomédico que é, o senhor conhece, né? Loló. Loló é a mistura de éter e clorofórmio. Meu Deus. E cocaína. Loló, que é a mistura de éter e clorofórmio, e cocaína, elas são, evidentemente, duas drogas ilícitas. Surgiu uma conversa, doutor, não sei se foi o pessoal do Viajandão que inventou essa conversa, não sei, mas surgiu uma conversa que o loló e a cocaína podiam ajudar a combater o vício do Covid. O senhor confirma, doutor Roberto? Acho que deve fazer, porque a pessoa esquece dele, né? Acaba esquecendo. Só por causa disso, que qualquer droga, ela diminui a resistência, a imunidade da pessoa. Então, isso facilita a penetração de qualquer outra. Veja bem, se você tem uma resistência muito boa, por isso que falam que a quantidade de vírus que você entra em contato, de inoculação em você, tá, depende muito do tipo da doença que você vai ter também. Tá? Por isso que muitos médicos eles chegaram a óbito, porque às vezes tem uma quantidade que entrava deles bastante grande.
né? De muita gente não chega a uma quantidade tão grande que assim a resistência que ela tem é o suficiente para impedir até que a doença se instale, né? Só que se a pessoa baixar a resistência, vai facilitar a vida do vírus. Então, realmente, droga não é o caminho, não, de maneira alguma. Alô, galera! O doutor Roberto deu um recado agora. Não ajuda. Tá, ó. Esse negócio... Até atrapalha. Vai dificultar. Então, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Agora, doutor Roberto Figueiredo, havia especulações de que com a chegada do verão e as suas altas temperaturas, o vírus teria mais dificuldades para sobreviver. É a época aqui no Brasil que a gente está vivendo agora de altas temperaturas. Isto é fato ou é fake? Olha, é tanto fato que as 3 primeiras cidades que tiveram maiores problemas de contaminação e morte, de tudo, foi Fortaleza, Recife e Manaus. Já explica, né? Sim, sim. As cidades mais quentes que existem. Então, não tem temperatura, não, gente. Não tem essa questão de temperatura. O que acontece é que existe uma realidade, né, que sempre no inverno, devido à maior possibilidade de ajuntamento das pessoas, está frio, a pessoa deixa a janela do ônibus fechada, né, fecha todo o carro, né, então ajunta mais as pessoas. Então, essas coisas assim facilitam a transmissão de vírus respiratórios, né? Então, nós temos gripe, resfriado, sarampo, né? meningite, que são doenças de ajuntamento, né? E o caso do coronavírus é uma doença respiratória, então ele poderia até facilitar, mas não é o que a gente está vendo, não, sabe? Não vendo, porque, principalmente, os 3 primeiras cidades que eu falei, Recife, Fortaleza e Manaus, que a temperatura média lá é altíssima. Entendi, então não adianta nada. Tem que tomar muito cuidado. Agora, nós falamos sobre drogas ilícitas, que o senhor nos explicou que elas prejudicam. A droga ilícita, ela prejudica, nós falamos de cocaína e loló, né? Ela prejudica, ela baixa a defesa do corpo, né? Baixa a defesa do corpo. Agora, eu sou um antitabagista declarado, doutor Roberto. Respeito quem fuma, mas eu acho o cigarro pode ser lícita, mas é uma das coisas terríveis da vida. O consumo do cigarro já foi associado a diversas doenças que podem levar, inclusive, à morte. O Covid-19 é amiguinho do cigarro ou o cigarro não atrapalha, não ajuda quem porventura, quem fuma, se pegar Covid, vai ter uma dificuldade maior, doutor Roberto? Não, o coronavírus ele é amicíssimo no cigarro. É amicíssimo, ele adora quem fuma, né? Adora. Por quê? Quem fuma, gente, pode ter enfisema, pode ter problemas pulmonares, pode ter deficiência de cílios na traqueia, né? Já pode estar com o pulmão comprometido, e a gente sabe que tudo isso daqui está dentro daquela lista de comorbidades que facilitam a vida do coronavírus, a penetração. Então, sem dúvida, gente, inclusive as pessoas que já foram fumantes também têm esse problema aqui que já está dentro das comorbidades, né? Então, mas eu parei, então melhor não parar. Claro que é melhor você parar. Melhor você parar que, se você está fumando desde até ontem, tá, o seu problema está cada vez maior. Tá? Então, se você não... faz 20 anos que eu não fumo, então você já tem uma recuperação da sua via respiratória. Tá? Não está perfeita ainda, que já tem uma destruição grande, mas é bem melhor do que aquele que está fumando até ontem. Ok, doutor Roberto. Agora, uma situação, doutor Roberto Figueiredo, hipotética. Vamos imaginar que nesse dia que nós estamos gravando, está liberado todas as vacinas. Todas as vacinas aqui no Brasil estão liberadas. Aí eu, Cacá Mendes, tomei a minha primeira vacina em São Paulo, que é a vacina, vou falar isso, vão me xingar, que é a vacina do João Dória, ok? Aí eu precisei viajei para Brasília. Aí, lá em Brasília, eu tomei a segunda dose na capital federal, que é a vacina do presidente Bolsonaro. Doutor Roberto, para a gente entender um pouco, pode haver mistura de vacinas ou não pode haver? Não, todas as vacinas têm que tomar 2 doses, da mesma. Não pode ser de vacinas diferentes? Não pode. Que cada uma trabalha com adenovírus, o que você colocou, as proteínas spike
do coronavírus, então vai ter uma resposta contra aquela proteína spike. Tem umas outras que são a base de RNA do vírus. Você injeta, esse RNA vai começar intracelularmente, vai começar a produzir anticorpos contra o vírus. Tem outras que são o corpo do vírus atenuado. Então, as respostas, gente, podem ser meio diferentes. Então, você tem que receber 2 doses da mesma vacina. Agora, doutor Roberto Figueiredo, existe um roteiro a ser seguido para eu higienizar minha casa e mantê-la segura contra o Covid? Existe alguma uma ordem para limpar a casa? Porque isso é uma coisa muito comum, né, para a gente tentar eliminar, né? Existe alguma ordem nessa limpeza diária da casa ou não? Então, para a própria entrada, na entrada você coloca um capacho, esse capacho ele tem que ter 3 colheres de sopa de água sanitária por litro de água, a pessoa entra, né? Aí a pessoa já deixa o sapato, né, na porta, e pelo menos diariamente você prepara uma solução de 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. Tá? 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente, 1 colher de sopa de bicarbonato, pega um paninho, torce, passa no chão, vai só trocando o paninho. Nessa mesma solução, chama de solução mágica do Dr. Bactéria. É 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. Você vai pegar um paninho, torcer, passar no seu sofá, passar na pia, passar no azulejo, você vai trocando paninho, esponja, isso dá tudo. Serve para o seu carro também, para você passar dentro do seu carro. Tá? Uma solução fantástica essa daqui. Barata, todo mundo encontra esses materiais aqui, tá? E ninguém tem alergia para isso, não precisa usar cloro, que não doido, nada disso não. Muito legal. Olha, uma dica bacana do Dr. Roberto Figueiredo, doutor Bactéria. Sim. Agora, em relação a frutas, doutor Roberto, frutas e verduras que a gente compra nas feiras livres e nos sacolões, elas estão evidentemente expostas ao contato, muita gente pega, etc. e tal. Como higienizar corretamente frutas e verduras, doutor Roberto? Bom, você tem que, chegando na tua casa, você tem que colocar tudo na geladeira. Tá tudo na geladeira. Por quê? Você não higieniza nada a temperatura ambiente, nenhuma hortaliça, nem fruta, porque elas têm uma capacidade, se você colocar na mesma temperatura, dela absorver a água para dentro dela, trazendo contaminações. Né? Então você coloca na geladeira pelo menos por 2 horas. A única fruta que você não coloca é banana, porque ela fica preta. Tá? Mas a banana é só você colocar em água corrente, é o suficiente. Tá? Aí você deixa as 2 horas e você pega hortaliça, fruta, isso daqui, lava uma a uma em água corrente, com paciência, depois se prepara 1 litro de água com 1 colher de sopa de água sanitária de boa procedência. Tá? 1 colher de sopa de água sanitária por litro de água. Deixa as frutas, hortaliças todas por 10 minutos. Retira, passa novamente na água e pronto. Pode servir sem problema. Que legal. Agora, 2 dúvidas, doutor Roberto, não são dúvidas práticas, mas é o dia a dia da gente, né? Existe uma polêmica, a gente não queria muito entrar em polêmica, mas é em relação a isso. As escolas, na opinião do senhor, o senhor é um estudioso, é um médico famoso, as escolas, nós deveríamos voltar a ter aula, ou o senhor acha que o melhor, por enquanto, ainda é melhor a gente deixar as crianças em casa? O senhor acha que a escola, por exemplo, a gente tem shoppings abertos, a gente tem mercados abertos. Sim. Por que não escolas, doutor Roberto Figueiredo? É porque no shopping a pessoa passa, ela não fica parada, dá para você ventilar, dá para fazer um espaço aberto, deixar tudo aberto. Uma escola, local fechado, contato muito próximo. Contato muito próximo, as crianças podem levar para casa. Eu acho que se era discutível, agora com esse avanço enorme que está tendo com muitos casos, eu acho que a discussão não existe mais. Então, sinceramente, eu acho que não se deve voltar de modo algum. Que estão tendo um aumento. Qualquer coisa que você faça assim, que vai promover ajuntamento de pessoas, tempo das pessoas paradas, isso só vai prejudicar e só vai aumentar o número de casos. Então, realmente, não é o momento de se fazer isso. Que legal, é importante, né? Sim. A gente ouve tanta opinião, doutor Roberto Figueiredo, que a gente fica realmente perdido. Doutor Roberto Figueiredo, olha, foi muito legal. O doutor Roberto Figueiredo, ele tem outras dúvidas que ele acaba solucionando nos canais dele, você entendeu? Então, nós vamos deixar todos os endereços aqui para vocês poderem ver. Sim. E vamos tentar convidar o doutor Roberto, apesar dele ser
famoso, muito solicitado, não é fácil. Nada, que isso, não, famoso, não, pelo amor de Deus, fica à vontade, nada disso. É um prazer. Vamos combinar assim, vai ser um grande prazer falar contigo. Eu acho que é obrigação nossa levar informação. Né? E como eu falei, no próprio Instagram do DR Bactéria Oficial, Dr. Bactéria, eu estou tentando, pelo menos todo sábado, de abrir aquelas caixas de perguntas. Mas chegam mais de 400 perguntas cada vez que eu abro, e o máximo que o Instagram aceita no Store é até 100 perguntas. Depois ele começa a bloquear, não dá para fazer. Então, por isso que eu abro, para tentar tirar essas dúvidas. Acho que um canal desse daí, que nem o seu, é de uma importância social assim tremenda, né? Que leva informação precisa e real para as pessoas. Né? Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu canal. Obrigado, doutor Roberto. Grande abraço, viu? Um grande abraço. Tchau.